Bom, pessoal, então a gente vai iniciar nossa parte 2. Como eu falei para você, a ideia é o quê? Treinar a banca Fundação Carlos Chagas, para executar provas da Fundação Carlos Chagas, tem que executar as questões da Fundação Carlos Chagas. E não são 2, 3 questões não, são muitas que você tem que praticar, beleza? E é isso que a gente vai oferecer a você com esse nosso curso. Uma coisa eu vou te garantir, você não vai terminar esse curso aqui realizando poucas questões não, são muitas questões, beleza? Isso aí eu prometo a você. Tranquilidade? Vamos então partir para a nossa terceira questão, vamos lá? Então nossa terceira questão, do mesmo concurso, olha, Cefaz, tá certo? E auditor fiscal. Ele colocou lá assim, ó, ela destruía a unidade física do tipo. A gente vai ver na nossa aula 1 a respeito do verbo, os tempos verbais, para que são empregados e tal, né? Então, nós vamos observar aqui, esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo e a desinência modo temporal é ia, tá certo? Ó, ia. Beleza, a gente não pode confundir, porque a desinência ia, ela será empregada para a segunda e terceira conjugações, tá certo? Conjugações, que são aquelas que possuem a desinência modo temporal e a vogal temática e, a gente vai ver isso com tanta tranquilidade, né? Bem tranquilo mesmo. E, tá certo? E é da terceira conjugação. No caso, destruir, destruía. Já a desinência modo temporal do pretérito imperfeito da primeira conjugação, que eu vou colocar aqui, da primeira conjugação será vá, tá ok? Ó, vá, primeira conjugação. Então é normal eles colocarem o pedido da questão com uma terminação vá da primeira conjugação e numa das alternativas nós termos então a desinência modo temporal ia da segunda ou terceira conjugação. Ou o contrário, como aconteceu nessa questão aqui. Eles colocam para a gente a desinência modo temporal ia no pedido da questão, correto? Aí já sapeca aqui, ó, na letra C, por exemplo, ele coloca a desinência ria do futuro do pretérito para te confundir, porque você olha esse ia aí, também parecido, acaba marcando. Mas aqui, ó, a desinência é ria, atestaria, tá certo? É futuro do pretérito. E aí você vai notar que a letra E é a correta. Por quê? Nós temos a desinência modo temporal vá, né? Chaplin observava sobre alguma coisa. Então aí o vá, a desinência modo temporal, né, da primeira conjugação. E ele só quer que você faça isso, tá certo? O que mais acontece quando se pede para você identificar o tempo e o modo verbal será o uso, né, do pretérito imperfeito. E normalmente é assim, no pedido da questão tem desinência ia, e aí, numa das alternativas, a gente vai encontrar a desinência modo temporal vá. Ou o contrário, no pedido da questão, nós teremos o vá e você, numa das alternativas, você terá ia. É essa a ideia, fica ligado, beleza? Eles sempre vão procurar jogar com isso. E aí, vai colocar o atestaria, por exemplo, né, na letra C aí, que é o futuro do pretérito para tentar te confundir. Isso acontece direto, beleza? Ok, cuidado. Agora, a gente já sabe que a letra E é a correta, mas vamos lá? Olha só a letra A. Toda a humanidade viva colaborou. Colaborou é pretérito perfeito do indicativo. Veremos isso na nossa aula de verbos. Letra B. Como se diz, diz é o presente do indicativo. Presente do indicativo. Eu digo, tu dizes, ele diz, tá certo? Diz é presente do indicativo. Letra D de dado. Um artista cuja arte contenha, talvez contenha, é o presente do subjuntivo do verbo conter, tá certo? Belezinha? Então a letra E é a correta. Vamos que vamos? Então vamos observar, né? Cobrou aqui que você simplesmente identificasse tempo verbal, tá certo? Ó, bem simplesinho, questão que você mata em menos de 1 minuto, tá? Vamos à frente? Vamos lá então. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente foi realizada de modo incorreto em... Observe que ela pediu o modo incorreto, tá certo? Então, basicamente, vai trabalhar o quê? A gente vai ver isso na estrutura da sintaxe, que é o seguinte, olha, eu tenho o verbo transitivo direto, ele é seguido de objeto direto.
E se eu tenho objeto direto, eu posso substituir esse objeto direto pelos pronomes o, a, os, as. Essa é a jogadinha, tá certo? Terror, e se o verbo, né, transitivo direto aqui, esse verbo terminar com R, S ou Z, o que eu faço? Eu corto o R, S ou Z e acrescento L, tá certo? É o que a gente vai observar aqui, ó, por exemplo, na letra C. Olha a brincadeira aqui, ó. Arremedar mais a marcha desgovernada de um tabético, que vai ser um objeto direto. Eu vou substituir essa marcha aqui pelo A. Arremedar mais A vai dar o quê? Arremedá-la. A gente então retirou o R e acrescentou o L aqui, ó. Tudo bem? Bem tranquilo, bem na boa, né? Beleza. Veja só a letra A, pôs, que termina em S. Eu retiro o S e acrescento L. Olha lá, pô-lo em evidência. Certinho, ó, a letra A, a letra C, sem problema algum, né? Beleza. O terror, e quando nós não temos essa terminação R, S ou Z, mas nós tivermos o verbo transitivo direto terminando com M ou OIN, que tem sinal de nasalização, né? M ou OIN. O que você vai fazer? Vai acrescentar N. Vai acrescentar N. Então, por exemplo, eles tampam, né? Os governantes tampam os problemas durante as eleições. Tampam os problemas. Tampam, mas os problemas, que é os. Vai ficar como? Tampam nos. Ó, tampam mais os. Vai ficar como? Tampam nos. Terminou com M, acrescenta N, beleza? A banca quis te pegar no pulo, né? Porque colocou, eliminou, que não termina com M, eles acrescentaram aqui o N, ó, para você observar que tem que tirar. É esse o erro da letra B de bola. Se não tem essas terminações que eu mostrei aqui, ó, R, S ou Z, nem M, nem OIN, você não tem que acrescentar nada. É o que aconteceu aqui na letra D de dado, olha só, trocou mais as botinas, que é o objeto direto, trocou o as, certinho. Destruía, mais a unidade, a destruía, tranquilamente, né? Você vai observar aqui que ela a destruía, nós fizemos uma colocação anterior ao verbo, ó, né? Vamos chamar isso aí de próclise, a gente vai ver isso mais à frente. A Banca Fundação Carlos Chagas não aprofunda muito nisso não, são coisas bem simples, basicamente vai cobrar o que aqui foi cobrado, tá certo? Então nessa questão aqui, que a gente já vê que é o correto, a letra B de bola mesmo, essa questão ela cobra da gente o quê? O emprego de pronomes. Então olha, a parte de pronomes, a parte de emprego do pronome, que a gente observou lá na parte do edital, nosso conteúdo programático, tá certo? Emprego do pronome, a colocação do pronome, porque isso aí pode ser cobrado tranquilamente. Muita gente às vezes acaba errando a letra E, né? Entendendo aí, mas mudou a posição, colocou antes do verbo, mas pode, não há problema nenhum não. A gente vai ver quando pode, quando não pode, tá certo? E além disso, nós temos a regência. A regência, por quê? Vamos trabalhar o verbo. Quem põe, põe algo, né? Quem elimina, elimina algo. Quem arremeda, arremeda algo. Quem troca, troca algo por outro, né? Quem destrói, destrói alguma coisa. Tá vendo só? Então a gente vai trabalhar a regência também nesse tipo de questão. E além disso, sabendo que nós temos o objeto direto, nós não deixamos de trabalhar também a sintaxe da oração. Por isso, nossa aula de sintaxe, ela é muito importante para várias questões, tá certo? Beleza! Então, vamos para a nossa última questão agora? Ok, vamos lá então. A última questão, ela vai trabalhar o período composto, tá certo? O período, a sintaxe do período. Então, o período composto. E aí, no período composto, a gente vai trabalhar as orações coordenadas, as subordinadas adverbiais, que aqui foi explorada, né? A oração subordinada substantiva e a oração subordinada adjetiva. Tudo com relação às conjunções, ao valor das conjunções, também com a pontuação, com a regência, a concordância, tudo isso dentro dessa aula de período composto, tá certo? Veja só, o que a banca quer que você observe que esse C, ele tem valor condicional. Se não houvesse nele profundidade de pensamento, lirismo, ternura, seria levado por esse processo de criação. Se não houvesse, seria levado, tá certo? Então o C, ele marca uma condição para a gente. A gente vai colocar alguns slides aí com
conjunções, o trabalho com elas, né? Bem simplesinho, você vai observar que vai matar esse tipo de questão com muita facilidade, tá certo? Então, como nós falamos, veja só, nós temos então essa prova do auditor fiscal da Cefaz. Nós tivemos então 10 questões, eu selecionei para você 5 questões. Então, essa questão 5, ela trabalhou período composto, basicamente o reconhecimento da conjunção, que tem valor condicional aqui, tá certo? A questão 4, que aí ela foi juntando, né, a parte de regência, mas basicamente são os pronomes, o emprego e sua colocação, e não deixamos de trabalhar a sintaxe da oração, porque a gente descobriu aí que existe o objeto direto, tá certo? Ok. Além disso, nós vimos também na parte da questão 3, explorou aqui o quê? Tempo verbal, tá certo? A banca Fundação Carlos Chagas adora, toda prova tem que ter 1 ou 2 questões de tempo verbal. Então vamos voltando para cá. Vamos pegar agora a questão 2. Na questão 2, ela cobrou da gente a estrutura da sintaxe, né? Por quê? Pediu o mesmo tipo de complemento. Então vou colocar até no próximo slide, ó. O que é o tipo de complemento? Eu tenho um verbo transitivo direto, o complemento dele é o objeto direto. Eu tenho um verbo transitivo indireto, o complemento dele é o objeto indireto. Eu tenho o verbo intransitivo, não há complemento para ele. Eu tenho o verbo de ligação, o que vai na sequência dele não é chamado de complemento, é o predicativo, tá certo? Então, a gente vai observar que isso tudo faz parte tanto da sintaxe da oração, quanto da regência verbal. Então ele explora 2 coisas com esse tipo de questão aí, tá ok? Beleza. E a questão 1, a gente também viu que ele trabalha a sintaxe da oração. Pura e simplesmente você reconhecer a sintaxe, né, os termos da oração, ok? Onde nós temos isso daí? Então a gente viu isso daqui, ó, logo lá no nosso programa, né? Vou limpar aqui. E aí a gente vai colocar isso bem tranquilamente, marcando de amarelo aí, ó. Então, dentro das 5 questões que nós trabalhamos, da Cefaz, que o nível, o estilo dela é bem parecido com o que você vai fazer. Então, nós temos a cobrança de verbo, né, numa das questões, sintaxe da oração foi cobrada, a última questão foi sintaxe do período, não vimos concordância verbal e nominal aqui, tá? Nessas questões agora, né? Regência, ela foi trabalhada, a regência verbal, a colocação pronominal indiretamente e o emprego do pronome, dessa forma como a gente viu aí. O restante a gente não trabalhou. Nessa prova também houve a concordância, também houve a redação, confronto e reconhecimento de frases, que nós vamos trabalhar na aula 8, além da intelecção de texto. Isso aí realmente era cobrado, tá certo? Bom, a gente então finaliza nosso segundo bloco da nossa aula demonstrativa, convidando você a participar do nosso curso. A nossa intenção então é trabalhar várias questões e, como eu te falei, não quero que você se preocupe com a língua portuguesa, tá certo? Por quê? Você vai acompanhar nossas aulas, tira um tempo para você acompanhar nossas aulas com tranquilidade, exercite as questões, que eu vou deixar sempre no bloco 1 de cada aula. Depois que exercitou essas questões, a gente vai resolvendo cada uma para você observar, poxa, errei aqui por quê? E assim você vai analisando com calma. Questão para você trabalhar, meu amigo, são várias e você vai se dar muito bem na prova. Para quê? Para você tirar o peso do português e concentrar tudo que você tem de necessário, né, de ideal ali para a sua parte fundamental, que é a parte especialista, que você tem que ali trabalhar bastante. Então, realmente, dedique o seu maior tempo ao peso maior da sua prova, que é a sua parte especialista, tá certo? Um grande abraço, espero realmente que você faça parte desse nosso grupo. Tudo de bom, até mais!